Olha, vamos a isto então, meu. Vamos lá, vamos a isso. Sentido da vida. Uma grande pergunta. É preciso Uma grande coragem questão. para aceitar isto. Pá, não sei bem ainda para onde é que vamos andar, mas se calhar, pá, pronto, isto se fosse um podcast a sério, eu já tinha aqui o teu CV todo, o teu currículo direitinho, e eu tenho pouco de ti, sei pouco mais. Felizmente já nos encontramos várias vezes, até para discutir temas à volta deste, não é? Mas sei pouco mais do teu nome, Joel Oliveira, e que és ministro, é assim que se diz? Pastor, padre, como é que é? Eu sou pastor de uma igreja evangélica, Uhum. então temos essa designação de É, pastor. ok, é o equivalente do padre na Igreja Católica, não é? É, com a ótima diferença de eu poder casar, Com todos os benefícios que isso tem. que é algo pelo qual eu dou graças a Deus. Olha, diz-me uma coisa, nós já falamos várias vezes que tiveste a amabilidade. Tu, além disso, és ou eras um dos representantes do grupo bíblico universitário, não era? Uh, É, e já acho que trabalhei, estás ligado a isso ainda também, não é? trabalhei no GBU durante 7 anos, sensivelmente, e durante 5 desses anos fui secretário-geral, que é diretor nacional da associação. Pronto, é uma associação que desenvolve trabalho nas universidades, promovendo reflexão sobre a fé e a vida académica e as questões, atuais da cultura e tudo isso, Tu numa eras a perspectiva. minha cunha lá e desde que saíste de secretário não me convidaram mais. Estou a notar aí uma certa mágoa, Estou muita, pá, muita, muita. Não, estou a brincar. Pá. Este ano convidaram o Tiago, pá, é, e ele adorou. tem que se ir variando, Tem que ser pá. variante, claro, exatamente. Mas de certeza que a tua vez vai voltar a chegar, Estou aqui à porque espera, pá, estou aqui não à há espera. assim tantos ateus disponíveis para Pois, conversar. disponíveis. Há muitos ateus, não é? Ah, Disponíveis. sim, isso ateus há muitos, é verdade. Graças a Deus. Quer dizer, se não fosse Deus, não havia ateus, não é? Epá, isso, No isso próprio nome, agora. ateu, não é? Não Deus, está lá. Sem a referência a Deus, não haveria um ateu. Mas, opá, eu prezava muito esses encontros, porque realmente eram muito cordiais e muito civilizados, pá, inteligentes, e era conversa. Por isso é que eu, em nome do Clube Filosófico do Porto, aceitava sempre, porque eram mais do que uma pregação, eram reais momentos de debate e de interesse pelo que o outro dizia. Estou muito grato por essa confiança que depositaste em mim uns 3 anos ou 4 seguidos, e Sim, a pá, liturgia. e o sentimento é mútuo. Nós também vos convidávamos e continuamos a convidar porque, pronto, porque o vosso contributo também também não era aquele ateísmo que nós chamamos de ateísmo da aldeia, não é? Sim, 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 sim. Deus não existe e a religião é toda má, então, pronto. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sempre foi, desde que nós começámos a conversar, sempre tivemos boas experiências a refletir em conjunto e, pá, para nós o diálogo é fundamental e é algo que se deve promover. Sem diálogo, acho que não se chega à verdade. Hum, E esse é o nosso objetivo. Sem dúvida. Sem diálogo não se chega à verdade. Não, o que não quer dizer que com o diálogo se chega, não é? Mas parece-me, concordo contigo, que Uhum. a condição necessária será haver diálogo. Eu acho que hoje vamos hum, julgo eu, não sei se vamos chegar à verdade, mas pelo menos as condições para o diálogo estão garantidas contigo aqui. Deixa-me só contextualizar um bocadinho, desculpa a minha ignorância, mas Uhum. se me quisesses dar uma grande diferença entre a Igreja Evangélica e a Igreja Católica, qual seria, além da possibilidade dos padres, dos pastores poderem casar, no caso da Igreja Evangélica, qual seria assim uma ou duas grandes diferenças para nos situarmos aqui? Pá, eu podia dar várias, há muitas diferenças doutrinárias, mas uma diferença de base tem a ver com o lugar que se dá à Bíblia, às Escrituras. Nós partilhamos a Bíblia com a Igreja Católica e já agora deixem-me fazer um parênteses que
não existe a Igreja Evangélica no mesmo sentido em que existe a Igreja Católica. A Igreja Evangélica não tem um Papa. Há muitas expressões diferentes de igrejas evangélicas e na Igreja Católica também há expressões diferentes, mas não estão unidas num núcleo comum e global, como a Igreja Católica está. Não há um chefe da Igreja Evangélica nesse sentido. Então, pronto, há muitas expressões diferentes, mas há uma coisa que une, e, enfim, isto é tão complexo que é difícil generalizar assim. Mas as igrejas evangélicas, digamos, que se que as igrejas evangélicas que conservam um dos seus fundamentos essenciais é que dão a autoridade final, conferem a autoridade final ou veem a autoridade final na Bíblia, nas Escrituras. Ao passo que os católicos, que a Igreja Católica, partilhando as mesmas escrituras, partilhando a Bíblia, com algumas diferenças, que a Bíblia Católica tem mais alguns livros, mas as escrituras estão no mesmo nível, ou até num nível inferior, podemos considerar, que a tradição. Ou seja, a palavra do Papa pode claro que um católico não diria isto, não é? Isto sou eu a dizer, somos nós a dizer. A palavra do Papa pode contrariar algumas coisas que são claras na Bíblia e a palavra do Papa acaba por prevalecer. E aí é uma diferença fundamental, porque o Papa pode dizer muita coisa e a Igreja Católica, o magistério da Igreja Católica pode dizer muita coisa, e muitas dessas coisas podem estar em colisão frontal com aquilo que a Bíblia claramente diz. E nesse sentido é um problema. Para as igrejas evangélicas e para os evangélicos isso é um problema. Porque Mas há uma centralidade absoluta, quase, ou absoluta, não sei, pelas tuas palavras, depreendo isso, na Bíblia e na interpretação da Bíblia, não é? No caso da Igreja Evangélica. É. Tanto que uma das pessoas que foi mais importante no início do movimento protestante, que foi o Martinho Lutero, e do qual depois se originaram as igrejas evangélicas, o Martinho Lutero, uma das coisas que ele disse foi: eu não confio na palavra de papas e concílios porque eles se contradizem a si mesmos. É que nem é só uma questão de contrariar a Bíblia, é uma questão de se contradizerem a si mesmos ao longo do tempo e afirmarem coisas que até há pouco tempo atrás eram verdade absoluta, eram afirmadas como verdade absoluta, mas isso, pronto, isso na Igreja Católica vale. Ok, boa. E vale muitas outras coisas. Que eu diria também que são contradições, mas olha, não vamos, ao contrário das nossas discussões no GBU, no Grupo Bíblico Universitário, em que havia muito essa argumentação mais tradicional, não é? Razões a favor da existência de Deus, razões contra, por aí fora. Se calhar hoje vamos partir destes nossos pressupostos, não é? Tu és um crente, eu não sou um crente, sou um crente na vitória do Futebol Clube Porto ainda este ano, apesar dos 4 pontos de diferença, mas estou crente. E cada vez é preciso menos fé para acreditar nisso. Sim, vai ser agora Infelizmente. Com o Vicente, não é? Com o Vicente vai ser uma prova de fogo, vamos ver. Mas tenho fé ainda na vitória do meu clube este ano, mas pouco mais do que isso. Mas o tema será então o sentido da vida, não é? Deus e o sentido da vida. Eu sei que para ti, para a vida fazer sentido, eu julgo que acreditas que a vida faz sentido, Deus e a mundividência cristã, evangélica em particular, é um elemento essencial desse sentido da vida, não é? Portanto, se calhar podemos começar até mais atrás. O que é que entendes, não é? O que é que eu entendo e o que é que tu entendes por sentido da vida, mas uma vez que és o convidado, vou-te deixar dizer primeiro, o que é que entendes por isto, por sentido da vida? Eu não tenho assim uma definição do dicionário de sentido da vida, mas nem eu. Eu entendo que o sentido da vida é aliás, sentido, alguma coisa ter sentido, acho que é alguma coisa que fazer diferença, uma coisa tem que fazer diferença para ter algum sentido. Se uma coisa não faz diferença nenhuma, não tem um sentido. Depois também
há aqui, eu faria uma distinção entre sentido último e sentido no, no sentido mais corriqueiro da palavra. Hum. Por exemplo, eu não posso dizer, eu não vou dizer que nada, que se Deus não existir, nada faz sentido. Eu não vou dizer isso, porque há coisas que fazem sentido, têm algum significado, fazem alguma diferença. Agora, eu digo é que se Deus não existe, não existe sentido último. E o facto de não existir sentido último também, em última análise, retira sentido mesmo às coisas mais. Mesmo retira sentido mesmo àquilo ao qual nós atribuímos um sentido mais temporal. Deixa-me pegar aqui no pequenino Estou a exemplo. entrar aqui em muita coisa. Não, boa. Não, eu gostei dessa definição. Sentido último, como é que chamarias ao outro sentido? Sem ser o sentido último? Sentido da vida individual? Como é que será? Pois, exato. As coisas que tu não és crente, não é? Mas aquilo que tu fazes, tu atribuis um sentido àquilo que tu fazes, não é? E atribuis aquilo que a tua vida, tu não dirias que a tua vida não faz sentido, não é? Ou se dissesses isso, eu ficava preocupado contigo. Não, neste sentido segundo que estás a usar, não é? Neste sentido segundo. Não o sentido último. No tal Exato, sentido... exato. Mas tu não sendo crente, aquilo que tu fazes, a forma como tu vives, faz sentido para ti. É um sentido que tu próprio constróis. E cada pessoa, no fundo, vai construindo os seus próprios sentidos. Mas lá está, sentido e sentidos é uma boa, acho que é uma boa forma de colocar Sentido as e coisas. sentidos. Por exemplo, Sim. tens aí uma planta atrás de ti, imagino que seja verdadeira, não de plástico. Infelizmente, É de tenho que plástico. dizer que é de plástico. Pá. Pronto, então mas tens aí os livros aí bem organizadinhos, não é? Tu és casado, tens filhos já? Tenho um filho Tens um filho. com Pá, 10 anos. eu tenho dois filhos. Portanto, e isso, não é? A organização dos livros que tens aí, a própria planta de plástico, que confere um sentido estético, valorizas de alguma forma o estético, não é? Valorizas a organização. Isso são o amor que temos pelos nossos filhos, não é? São sentidos, os tais sentidos mais pequenos, não é? Isso, Ok, exatamente. mas tu acreditas num sentido maior, um sentido último, que confere sentido a tudo isto? Não é? Mas Exato. o que eu acho estranho é que pareceu-me levantares o véu de que se Deus não existisse, e acho interessante, porque há muitos. Ainda hoje falei com uma crente católica que nem põe sequer a hipótese, sabes, de Deus não existir. É uma coisa, uma contradição lógica para ela. Eu acho interessante, nem que seja por hipótese académica, estás a levantar isso. Se Deus É não por existir, hipótese académica, claro. claro, para ti sim, obviamente, mas se Deus não existir, ainda assim estes sentidos pequenos continuariam a ter sentido? Ou perderiam o sentido? Um, é assim, eu não acho que perderiam quer dizer, não perdem completamente o sentido subjetivamente. Ou seja, para mim, para ti, neste caso, melhor dar um exemplo de alguém que não é crente, Uhum. para ti, Deus não existe e para ti, a tua vida e aquilo que tu fazes, a forma como tu vives, continua a ter sentido. Não é? Então, subjetivamente não perdem o sentido, mas objetivamente, se fizermos uma análise realista das coisas, não havendo sentido último, o não haver sentido último esvazia tudo de sentido, na minha ótica. Ok. E na ótica de um crente, né? Acho eu. Ok. Um crente Sim, cristão. sim. Ou seja, para ti só há sentido último se houver um plano, neste caso divino, não é? Um plano, uma intenção, até talvez uma direção. Deus deve querer alguma coisa com tudo isto, não está simplesmente aqui a olhar para nós, a divertir-se, a ver-nos nas nossas vidas. Deve haver algo, não é? Que nós desconhecemos, imagino, não é? E que Deus prepara para nós. É isso que nós desconhecemos que dá o sentido último à nossa existência. É por aí que tu vais, não é? Sim, porque só há duas opções em cima da mesa, não é? Ou o que existe, pelo menos na minha ótica, ou o que existe é puramente material, não é? Ou tudo o que existe é puramente material, vivemos num universo puramente
material e temos uma perspectiva naturalista, ou seja, só existe aquilo que pode ser detectado pelos sentidos e não existe nada sobrenatural, ou existe Deus e existe um plano, uma dimensão sobrenatural onde Deus, a partir da qual Deus se move e se manifesta e se expressa no mundo material. Ou seja, nós acreditamos na mesma coisa, né? Eu acredito em mais alguma coisa. Acreditamos ambos no mundo material. Deixa-me explorar essa hipótese contigo, não é? Eu partilho contigo, quer dizer, eu não sei se partilho contigo essa ideia de que é necessário Deus para haver um sentido último, mas vou seguir essa hipótese. Último, desculpa, objetivo. Teríamos que entrar aqui para uma discussão quase conceptual. Será que é possível encontrar um sentido objetivo na nossa vida imanente e materialista? Será que é possível? Ou o sentido objetivo terá que ser dado de fora? Mas eu vou seguir essa tua pista. O que é que te garante que o sentido último que Deus tem para nós tem valor? Não é? Por hipótese, porque é que nós não somos simplesmente, eu sei que acreditas que somos feitos à imagem de Deus, mas por hipótese pode haver um Deus ou uma divindade qualquer que realmente nós fazemos parte desse projeto divino, desse processo divino, não é? Dessa seta, desse caminho, mas o nosso papel aí é perfeitamente quase supérfluo ou secundário. Ou seja, o nosso papel não está feito à imagem de Deus, está feito à imagem de quase como um átomo na estrutura global do universo, algo assim. E se fosse verdade, a nossa vida faria sentido num plano último, que tu estás a dizer, mas seria também quase insignificante, quase tanto como aquela que a imagem científica nos dá, não é? Como simples matéria, não é? Mas resume-me aí a pergunta, então. O que é que te garante que o sentido que Deus confere à nossa vida é um sentido com valor? Desculpa, só um parênteses, porque parece-me que estamos, mas quando perguntamos pelo sentido da vida, dizer que tem um sentido só não chega. Não é? Porque, ok, então o sentido é eu servir de adubo para plantas, ou o sentido é eu servir de carne para ETs canibais que daqui a uns anos vêm buscar. Esse sentido é péssimo, eu não quero esse sentido. Tu acreditas que o sentido que Deus nos dá tem valor. Como é que vais buscar essa crença? Isso vamos buscar à própria natureza de Deus. Deus, para ser Deus, é um ser perfeito, não é? Moralmente perfeito. É um ser que não tem falhas, não é? E logo aquilo que Deus faz e aquilo que Deus cria está imbuído de valor, porque esse valor é conferido àquilo que Deus cria pela própria natureza de Deus. Por exemplo, eu dou-te um exemplo. A Bíblia diz que Deus é amor. E é isso que se espera de um Deus. Não é? Um Deus que seja ódio não é um Deus que seja puramente ódio. Não é um Deus, quer dizer, não é um Deus digno desse nome. Não é? É alguém, é um ser ou uma entidade inferior a um Deus que seja amor, não é? Que seja moralmente perfeito. E nós intuímos isso e também, isto pode ser um bocadinho circular, eu sei, mas é esse o Deus que é revelado na Bíblia. Não é? Então, eu não concebo um Deus que seja menos do que um Deus moralmente perfeito. Acho que essa é a concepção de um Deus e é essa a concepção de Deus que nos é apresentada na Bíblia. Logo, não faz sentido um ser moralmente perfeito não conferir valor às suas criaturas. Eu vou seguir a tua pista. Não segui-la implicava estarmos aqui a discutir argumentos acerca da existência de Deus e onde é que vais buscar essa fundamentação. Claro. Não é fraca de toda, atenção, já falamos sobre isso. Eu não a compro, digamos assim, mas reconheço bastante valor. Mas então vamos explorar aí essa questão do sentido. Só Deus, só um ser divino, um ser de amor, um ser omnipotente, criador, por aí fora, é que confere esse sentido último à nossa vida. Agora,
sentido no sentido, desculpa a redundância, de valor, ou sentido no sentido de propósito, de seta, como disse há pouco, com ele fazemos parte de um projeto, de outra forma não faríamos. Em que sentido é que estás a usar sentido? Essas três dimensões, o significado, valor e propósito, fazem parte do mesmo bolo, digamos assim. Uma coisa que não tenha valor não tem sentido, não é? E alguma coisa que não tenha um propósito também não é uma existência sem propósito, é uma existência sem sentido, embora as coisas sejam diferentes. Sentido não é a mesma coisa que propósito, e propósito não é a mesma coisa que valor, mas as três coisas têm que andar forçosamente juntas. Se falta uma delas, isso tira o sentido. Eu acho que aí é que pode estar o cerne da questão, sabes? Se calhar tentar distinguir, ou se é possível haver essas entidades ou essas dimensões separadas, não é? Por exemplo, propósito sem valor pode haver, não é? Se nós fazemos parte de um plano de ETs canibais, não é? Há um propósito, mas para nós não tem valor nenhum, não tem para eles, eventualmente. Sentido, no sentido de compreensão de alguma coisa, nem tu reconheces, tu também não reconheces, acreditas em Deus, mas não o compreendes, não é? Não compreendes o sentido de Deus, acho eu, ou estou a falar por ti, erradamente, não é? Nós, obviamente, se Deus fosse totalmente compreensível, então ele não era Deus. Né? Pois, exatamente, há uma faceta no próprio Deus, dada a nossa limitação, há uma faceta incompreensível. Mas nós também acreditamos que Deus se revela, né? E também não, quer dizer, um Deus que não se revelasse não seria reconhecido. Né? Então, nós reconhecemos Deus porque ele se revela também. E logo, ele também é incompreensível de uma forma total, né? Mas ele é compreensível porque ele se revela e nós temos a possibilidade de o conhecer, de conhecer o seu caráter, de conhecer a sua natureza, de conhecer a forma como ele raciocina, como ele pensa, as virtudes e os atributos de Deus. E logo nós temos essa possibilidade. Mas eu acho que, não sei, pelo menos esta experiência deu para perceber que em alguma acessão de propósito e de sentido é possível separá-las, não é? Falta-nos a questão do valor, não é? Sim, o que eu quero dizer é, não pode haver sentido último sem propósito, é isso que eu queria dizer. E tu acreditas que tem valor porque acreditas que Deus é bom, seguramente é um Deus de amor e por aí fora, não é? Exatamente. E porque, lá está, porque a Bíblia o diz, né? E eu acredito que a Bíblia é a revelação de Deus. Então a Bíblia sendo revelação de Deus, eu acredito naquilo que a Bíblia diz. E é só pela Bíblia que eu posso conhecer Deus. E aqui nós podemos, eu estou a falar disto, e há pessoas que podem nos estar a ver e que podem estar a pensar com legitimidade noutras religiões e, enfim, em várias outras vertentes de espiritualidade e tudo isso. Mas eu estou a falar aqui daquilo que eu entendo que é realmente a verdadeira concepção de Deus. Né? E a verdadeira concepção de Deus lá está, é um ser perfeito, um ser que tem vontade, um ser consciente, um ser eterno, então, que reúne essas características. A mais-valia, e quando há pouco eu te estava a elogiar, não era gratuitamente a ti e ao pessoal que te rodeia no GBU, que é os que eu conheço, é que vocês falam de uma perspectiva sincera. Realmente é que não é uma perspectiva académica, não estamos a falar de filosofia da religião com vocês, apesar de nós puxarmos a brasa à nossa sardinha. Há aí um comprometimento real e vital com as vossas crenças, e é o que faz isto interessante, até porque vos torna adversários bem mais, adversários com aspas, obviamente, muitas aspas. Exato. Eu não gosto nada desse termo, eu também não. Usei por hábito. Adversários na dialética. Sim, às vezes é preciso puxar para um lado para o pensamento evoluir, e é isso que estamos aqui também a tentar fazer. Deixa-me então tentar explorar a questão do valor, então, que eu acho que é aí, quando nós perguntamos qual é o sentido da vida, muitas vezes, se não tivermos uma discussão académica em que se quer saber o sentido metafísico da vida, ou algo assim, as pessoas querem saber qual é o valor da vida. É quase como um sinónimo. Perguntar qual é o sentido da vida, qual é o valor da vida. Até porque perguntamos muitas vezes pelo sentido da vida, quando
planta, voltando aos livros, voltando aos nossos filhos, nós damos valor a isso, não é? Nós valorizamos isso. Porque é que isso não chega, não é? Se a hipótese científica, ou seja, não religiosa, for verdade, se nós não formos mais do que átomos à bulha uns com os outros, desculpa esta imagem que é esta, mas se não formos mais do que isso, matéria a formar-se, ainda assim nós conseguimos valorizar coisas como plantas, como livros e como filhos. Porque é que isso não chega para dar sentido à nossa vida, no sentido de valor, não de propósito? Eu aí se concedo. Eu aí digo, ok, sem Deus, não queria explorar muito isso, mas por hipótese dou outra razão. Sem Deus a vida não tem sentido útil. Mas ainda assim não sei até que ponto é que isso toca a questão do valor, não é? Ou lhe retira valor, porque nós valorizamos coisas à nossa volta, nós damos valor à nossa vida, à vida dos nossos amigos. Isso não chega. Não. É um valor. Não, o facto de nós atribuirmos valor subjetivamente não confere às coisas valor objetivo e transversal a épocas e culturas, por exemplo. Tu podes dar valor aos teus filhos, mas há outra pessoa que diz: os meus filhos não têm valor e eu vou sacrificá-los no altar de um deus pagão qualquer. Ou os meus filhos não têm valor e eu vou cometer. Qual é o termo? Não é infanticídio, porque bem, enfim. Ou a minha existência aqui, a existência aqui não faz sentido nenhum, ou estamos aqui a mais neste planeta, estamos aqui a deteriorar o planeta e a natureza, então é melhor desaparecermos e eu vou-me exterminar a minha própria existência e a existência dos meus filhos. Enfim, ficamos assim num mar de relativismo em termos de valor. E a única coisa que pode conferir um valor objetivo e transversal a épocas, culturas e opiniões e modas é de facto Deus. E a Bíblia, logo no primeiro capítulo de Gênesis, Deus diz: passamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então, esse simples versículo, Gênesis 1:27, mostra que traz um valor objetivo a todo o ser humano, né? Independentemente da subjetividade dos tempos, épocas, opiniões pessoais. Mas sem Deus tudo seria subjetivo, não é? Ou relativo ao sujeito. É isso. Sem Deus tudo seria subjetivo, porque é que, se não houver uma interpretação suprema, ou se não houver um ser, uma autoridade suprema, porque é que a minha visão vai valer mais do que outra visão? Porque é que a minha visão, ou a tua, que valorizas os teus filhos, vai valer mais, ou vai valer mais do que uma visão de alguém que diz que o ser humano não tem valor, então era melhor a gente exterminar toda a gente, estamos aqui só a Há um argumento que tu conheces bem, que eu sei porque eu e o Tiago e o Rui já te atiramos à cara várias vezes, que é o do Eutífron, não é? Que é do Platão. Portanto, Platão já tinha, segundo a nossa citação, já tinha respondido a isso com aquela questão de os deuses acreditam na piedade ou são pios porque acreditam na piedade, ou acreditam na piedade porque ela tem valor e ela é realmente pia. Portanto, há essa questão. Academicamente, eu acho que é possível, pelo menos, pôr em causa essa ideia de que só há valor objetivo com Deus. Mas eu, como te disse, eu vou seguir a tua pista. Também não estou totalmente convencido que não haja, ok? Ou seja, que não tenhas razão. Não estou totalmente convencido disso. Mas não, é só pensar qual é a alternativa. De que outra forma é que pode haver valor objetivo? Neste caso seria a razão. A razão leva-nos a esse valor objetivo. Agora a questão é se a razão constrói, não é? E aí já entramos no subjetivismo, ou se a razão descobre, que era a ideia platónica, que descobre um bem superior, não é? Mas lá está, isto é demasiado académico para estarmos aqui, eu já estou com meio copo de vinho. A questão é só que
a tua razão leva-te a umas conclusões, a razão do Hitler, por exemplo, levou a exterminar 6 milhões de judeus. São Né? conceitos de razão diferentes. Não é? A razão Mas mais ele usou a razão, ele não era. sim, não, Pelo claro, menos sim, nada indica que ele tivesse dificuldades completamente racional. O cognitivas. nazismo é uma ideologia racional, no sentido de Exatamente. pragmática. Agora, os valores aos quais chegou, podemos duvidar que sejam valores racionais. Mas isto vai cair numa Isso circularidade, duvidamos. por aqui, não é? E vamos entrar aqui num debate académico que não nos interessa. Eu vou seguir a tua pista e vou-te lançar aqui uma pergunta. Se por acaso, e já vi que tu não tens hipótese em pensar por hipótese, no contrafactual, se por hipótese, ficasses convencido que Deus não existia, como é que seria? Suicidavas-te? Pá, eu já vivi convencido que Deus não existia. Eu não fui sempre Mas crente. não tinhas que a noção que a vida não faria sentido sem Deus, não é? Eu ia tendo, eu ia tendo essa noção. Um autor que eu lia muito quando não era crente era o Carl Sagan, deves conhecer, o Claro, astrónomo, sim, sim. e um ateu famoso, né? Um ateu que eu sempre considerei um cavalheiro e alguém que eu respeitava muito e continuo a respeitar a memória dele, né? Que já não está entre nós. Sim, é mais Mas, elegante que o Dawkins e que o não sei, exatamente, o John Harris. exatamente. Mais respeitoso Sim, sem dúvida. e tudo isso. E uma coisa, eu era fascinado pela astronomia e os livros dele são. Ele tinha uma forma muito boa de comunicar, tinha mesmo um dom. E quanto mais o que eu lia me apresentava a visão de um universo sublime, mais eu duvidava, mais crescia em minha dúvida que aquilo pudesse ser simplesmente obra do acaso, ou alguma coisa aleatória. Tinha que haver alguma coisa por trás daquilo, né? Então eu já desconfiava, já ia desconfiando que pá, alguma coisa tem que haver. Isto não pode ser tudo obra do acaso. É demasiado sublime, é demasiado maravilhoso, é demasiado belo para ser obra do acaso. Então, mas eu vivia na mesma e vivi até aos meus 23 anos com a convicção de que Deus não existia. Apesar de eu ter crescido na Igreja Católica até aos 12, mas era uma fé assim, mais superficial e muito baseada na tradição. Então eu já desconfiava e já tinha essa ideia. Agora, se me perguntas-me, e hoje, se de repente se de repente acontecesse alguma coisa, pá, e olha, e estávamos a falar disto com o Tiago no debate que estávamos a ter aqui no Porto, um, uh, estávamos a falar de um, estávamos a falar de pá, se eu agora chegasse à conclusão que Deus não existia, estávamos a falar da fragilidade da fé, digamos assim, da fé cristã. Foi o Tiago até que usou essa expressão, mas isso é uma fé muito frágil, porque eu estava a falar da base histórica dos factos que estão, dos factos nos quais a fé cristã se alicerça, ou seja, a ressurreição de Jesus. Né? É um facto histórico é um facto Quem histórico. acredita? Não Sim, vamos é entrar um também facto ou agora não é um nisso. facto? É um facto ou não é um facto? Não é uma questão É de isso, interpretação. é isso. Pronto, tudo aponta, mesmo em termos, tirando aqui a fé da equação, é algo. A ressurreição de Jesus é a melhor explicação para os factos todos que se conhecem que aconteceram naquela altura. Mas a fé cristã está assente nisso e assente na própria existência de Jesus Cristo, não é? Se se provasse que Jesus Cristo nunca existiu, a fé cristã, obviamente, esvaziava-se completamente do Para seu que sentido. eu estou a deixar passar tudo isso sem contra-argumentar. Eu Atenção, sei, eu dar sei, eu crédito. sei. E Tens-me não dar deve estar a crédito. ser fácil. Tens-me dar Não, crédito. Sim, sim. A não, questão mas de ser a melhor explicação, essa é a questão. Não é a melhor explicação, não. Mas sim, mas certo, continua. certo. Pronto, e eu também Sim. estou a esticar aqui Não, e não estás nada, estás à vontade. estou a tocar em várias coisas, mas só para dizer que é possível, teoricamente, né, por hipótese académica, é possível alguém
a provar que a fé cristã não é real, né? Sim, E se por acaso isso acontecesse, por hipótese, se por acaso isso acontecesse, para mim, é uma boa questão. Eu realmente eu também te vou dizer, é uma coisa tão Mas tão, ia-te deixar abalado, pelo menos percebe-se isso. epá, Ia-te deixar bastante abalado. completamente, e a abalar completamente todas as fundações em que a minha vida assenta neste momento. Porque, lá está, porque essas coisas, sentido, valor, propósito, para mim iam deixar de existir. Não E é? tu consegues perceber que tu vês-me nessa situação, não é? Eu, neste momento, estou nessa situação que tu estarias hipoteticamente, não é? Uhum, Apesar de eu poder estar enganado na tua percepção, na tua ideia, na tua fé, eu posso estar enganado. Mas tu vês-me e não me vês desesperado, não é? E eu uhum. imagino que, pelo menos momentaneamente, enquanto não te difícil fazer da tua vida, se ias a tirar da ponte ou se ias a fazer outra coisa qualquer, pelo menos um novo trabalho tens que arranjar, pá. Tu és músico, pá, tu és um excelente músico e este safado, pá. Também há pastores ateus. Mas, mas, já, mas, mas ou seja, tu vês-me numa situação de não desespero, não é? uhum. Como é que tu explicas que alguém então que não encontre sentido último, que eu não encontro também, e acho que a ciência não nos dá sentido último, nem é o que pretende, não é? Não sei se estou muito correto a afirmar que isto é tudo do caos, mas pronto, tudo bem, ok, isto proveio do caos e é um bocado obra do acaso, ajudado com a imensidão do tempo e das múltiplas opções que tínhamos e que deu certo, pronto, ok, mas não deixa de ser um bocadinho acaso, claro que sim. Mas eu lido bem com isso, né, e a minha vida faz sentido com isso. Como é que explicas que para um não crente a vida possa ainda não ser desesperante, pelo menos é isso que eu queria chegar. Porque para ti seria, pelo menos no primeiro momento, não é? Se não houvesse essa cortina de Deus ou esse fundamento de Deus a dar sentido a tudo. Como é que explicas isso? Ignorância? Não, opá, Inconsciência? O que é que será? podemos falar disso, podemos ver a coisa assim, mas eu diria que, pensando na minha própria experiência também, a gente agarra-se, lá está, a sentidos que nós próprios atribuímos ou construímos, a valores subjetivos, né, que, ou a valores objetivos, mas aos Que nós quais a gente não. consideramos objetivos. Que nós consideramos objetivos, mas que não serão. Não é? Ou que são, mas a gente não lhes reconhece o fundamento. Né? Ok, boa, também faz sentido. Um, e construímos os nossos próprios, quer dizer, propósito, não podemos falar, quer dizer, eu não posso conferir propósito a mim próprio. Né? O Então, facto de quereres construir família, queres que o teu filho entre o superior, o que seja, querer que ele seja feliz e querer criar condições para ele ser feliz, não uhum. é propósito suficiente? Sim, é um propósito. Eu não posso conferir propósito à minha própria existência. Mas, obviamente, eu posso conferir subjetivamente propósito à minha existência, subjetivamente, agarrando-me, lá está, aos meus projetos, né? aos projetos que eu escolho. Né? Então, agora, o que eu tenho a dizer, e tendo em conta também a minha própria experiência, é que tudo isso é pobre. Né? Não digo que não seja bom, opá, não, quer dizer, não vou dizer a ninguém, olha, a vida assim, sem Deus, não é boa, mata-te. Né? Não vou dizer isso a ninguém. Né? É bom, mas há muito melhor. Né? Pode Mas eu ser sabes que bom. eu aí acredito em ti. Sabes, eu vejo-vos a falar, quando fala entre vocês, a falar de Jesus e a falar da religião e da experiência religiosa. Ainda hoje, com essa minha amiga religiosa, ela falava-me disso, que a vida de um ateu será estéril. Claro que exagerou um bocadinho, a minha vida não é estéril, mas não será tão rica quanto a de alguém que tenha, emocionalmente rica, que tenha experiências religiosas profundas. Não é? Não diga aquele religioso que vai à missa, não é? Ao domingo, aquilo que estavas a falar, que vai por tradição, mas aquela religiosidade profunda que eu noto em ti, acredito que traga uma riqueza muito grande a alguém.
Agora, também, como é que alguém que não sente isso ou não acredita, como é que vai dar esse passo, não é? Só porque vê os outros daquele lado do muro muito felizes, vai para lá, não ia conseguir enganar a si próprio, portanto, não ia criar uma fé que não existe, não é? Que não encontra. Não é? Portanto, reconheço essa riqueza e essa alegria, mas eu também posso dizer que ela é baseada numa ilusão. Obviamente, né? E é isso que tu acreditas. Sim, Um, sim, sim, sim. mas, mas, Tomás, nós olhamos para a história da humanidade e vemos que é absolutamente universal a crença no transcendente. Não é? É uma coisa absolutamente universal. E o ateísmo não é um fenómeno, não vou dizer que é um fenómeno recente, mas, mas não é de todo, nunca foi, nunca houve uma cultura ateísta, né, na história da humanidade. Faz parte do ser humano acreditar no além, Faz alguma parte do coisa. ser humano acreditar no transcendente. E eu acho que isso nos deve dar pistas, não é? Mas a O forma cientista. como ele se materializou, por exemplo, na tua crença, se Uhum. seguirmos as pistas para trás, percebemos que foi também ela um pouco aleatória. A cultura formou essa tua crença. Se tivesse a cultura evoluído para outro lado, teria formado essa tua crença de outra forma. Podias não estar a acreditar num Jesus ou num Deus pessoal, não é? Mas podias estar a acreditar num Deus árvore, num Deus natureza, num Deus universo, ou algo assim. Não é? Uh, Isso também dá pistas para duvidar um bocadinho das crenças específicas, não, não da quer crença no dizer, transcendente. mas isso há várias propostas, é verdade, mas cabe-nos a nós perceber qual dessas propostas reúne mais evidências hum, e fazer essa exploração, não é? Porque nós podemos fazer essa exploração, não é incongruente, não é um atentado contra a autenticidade nós explorarmos uma fé, não é? Experimentarmos acreditar. Isso não é uma. Não estamos quer dizer, pode ser violar princípios de alguém que tenha como princípio, não, faz parte da minha identidade ser ateu e não vou violar a minha identidade. Mas eu acho que isso é uma forma um bocadinho, como é que eu ia dizer, qual é a palavra? Um bocadinho estreita de ver o mundo, não é? Porque se há alguma coisa aí, então vamos, e faz parte disso, faz parte de, até o empreendimento científico é todo baseado nisso, não é? Há alguma coisa aí, então vamos explorar, vamos ver o que é verdade e o que é que não é, vamos à procura das evidências. Deixa-me reconhecer. Diz, desculpa. Não, eu só ia dizer que a fé não tem por que ser diferente disso. O princípio da fé é, a fé cristã, nomeadamente, é uma fé baseada em evidências. Um, e então essas evidências estão disponíveis para ser vistas à lupa, né? E para ser procuradas por qualquer pessoa. Um, e acho que não temos o princípio da fé cristã. Existem evidências, mas Deus tem uma forma própria de se revelar. E essa forma própria de Deus se revelar exige uma fé a priori, no sentido de eu creio e então eu vou ver. Eu acho interessante que a questão É diferente do ver para crer. a questão das evidências não se colocou sempre na religião, no cenário religioso. O São Tomé quis evidências, não é? Mas depois dele, poucos mais quiseram evidências. Depois apareceram vocês, da linha protestantista, e se calhar a questão das evidências começou a ter mais peso, não é? Mas sempre houve, Tomás, sempre houve, só que Sim, claro. estava, digamos, enterrado, numa série de. Estava enterrado debaixo de muitas camadas Sim, tens razão, políticas, sempre houve políticas céticos, claro, sempre houve a linha aristotélica, digamos assim. Mas, exatamente. por outro lado, o ateísmo também só surgiu então a partir do momento em que se começaram a procurar evidências e elas não foram encontradas, pelo menos da perspectiva de muita gente, que acredita que as evidências para alguns não são evidências para outros. Então, também podemos ver o ateísmo não como ou seja, a escassez temporal ou o facto de ser muito recente, não é? Culturalmente, nunca teve tão espalhado, obviamente,
não como uma prova de que o ateísmo está errado, mas como uma prova de que está certo, exatamente neste princípio da busca das evidências, não é? Porque antes não havia esta necessidade, este princípio. A partir do momento em que há, as pessoas começaram a ver que as evidências que uns chamam evidências não os convencem, então começaram a duvidar e a virar-se para o agnosticismo e eventualmente para o ateísmo, que é uma versão mais radical do agnosticismo, não é? Então podemos ver dessa forma, assim. Não como uma falha, mas como uma evidência. Opa, eu tenho um bocado de dificuldade em ver o ateísmo que se general, ou que encontrou muita expressão, particularmente no mundo ocidental, como fruto de uma análise intelectual honesta das evidências. Eu acho que é bastante mais complexo do que isso. Opá, tem muito a ver, ora, tem muito a ver com isso, com aquilo que estavas a falar, com essa ideia de que durante séculos o pensamento livre foi reprimido e que não havia não havia liberdade para questionamentos. Essa ideia é uma ideia que não corresponde à realidade, mas é uma ideia legítima que as pessoas têm. Porquê? Porque de facto é essa a imagem que ficou da história, né? Os movimentos ateístas acho que reagiram mais a isso, mais a essa repressão do pensamento e a promiscuidade entre o poder político e o poder religioso, e todo o totalitarismo da Igreja. É mais uma reação a isso, acho eu, do que uma conclusão por se ter procurado as evidências e elas não estarem lá. Também podia pôr do teu lado, ou do vosso lado, essa questão, porque repara, tu tens muito a perder, não é? Um crente tem muito a perder, de se esse plano não, divino e esse projeto, não é? E esse sentido não for real. O tal desespero que dizes que, a palavra acho que não é tua, até por acaso acho que foi o que eu usei, mas se Deus não existir, o que sobra é o desespero, não é? Uma pessoa, o resto da vida, sabendo que não vais, não é reencarnar, como é que se diz? Quando vais para o além. Tens apenas uma existência temporal é salvação. e não Sim, não eterna. tu acreditas que vais ter uma existência eterna, não é? Uhum. Transcendente. A partir do momento em que constatasses, por hipótese, que a tua existência vai acabar daqui a 50 anos, na melhor das hipóteses, não é? Já estamos a ser muito otimistas. O que sobrava era o desespero, não é? Yeah. Mas é tão, na minha perspectiva, não quero dizer, não quero ser ofensivo nem nada disso, mas Não, força. na minha perspectiva é tão difícil não ver as evidências né? Que é uma possibilidade super rebuscada, não é? A ideia de que de repente vamos concluir que Deus não existe. Essa para mim é uma possibilidade tão Pois, mas pelo rebuscada. menos reconhece a minha miopia, não é? Reconhece a minha miopia para não ver essas evidências, não é? Pronto, lá está. Eu não quero estar a. Não, estou a assumir que é uma miopia, estou a assumir por inteiro Não, para poder jogar esse jogo do teu lado, percebes? Não, e pensando, voltando assim, ao meu próprio percurso, foi olhando para o universo para o caráter sublime do universo que nós temos à nossa vista, né? Que está à vista de toda a gente, e agora e que a ciência tornou possível, tornou patente, né? Para toda a gente, é ignorar isso como um indício de que existe algo transcendente para além do que nós vemos, e que esse universo não pode ser aleatório, né? É tão difícil não ver isso, né? Agora, eu quero dizer que eu compreendo, né? Eu compreendo. Eu estou a aceitar os teus pressupostos. Agora, imagina que se por alguma hipótese os dois temos razão. Ok, vamos esquecer as leis da lógica e tu tens razão e Deus existe e a vida só faz sentido com Deus e eu tenho razão na genelinha da esquerda aqui e Deus não existe, mas a vida ainda assim pode fazer sentido sem Deus. Vamos equacionar isto. Esquece a lógica e vamos criar dois universos paralelos aqui. Por que motivo é que, comparando o meu com o teu,
Por que motivo é que a tua vida, que é eterna, imagina uma luz, não é sublime, tu és uma luz e é eterna, porque é que a tua luz, por ser eterna, tem mais valor que a minha, que é só um fogacho, assim, papá, não é? A minha foi só isto, a minha existência eu acredito que será isso, tem valor, mas é um fogacho. Vai desaparecer daqui a, na melhor das hipóteses, se eu continuar a beber vinho assim, 30 anos. Mas a tua é eterna, sim, porque vives além da morte. Porquê é que o eterno tem mais valor do que o momentâneo? Parece óbvio, mas poderá não ter, não sei. O que é que achas? Para ti tem, não é? Para ti tem. É assim, se for só uma questão de duração, então concordo contigo. Se for só uma questão de duração, não é por uma coisa durar muito, mas não é só essa a questão. É que esse valor é objetivamente conferido, lá está, é uma duração com sentido, né? É uma eternidade com sentido. Não é A tua só. luz cumpre um papel qualquer, será isso, não é? A tua luz cumpre um papel, um desígnio, tem um desígnio. Sim, sim, sim. Epá, o desígnio fundamental, Deus criou-nos para. O que a Bíblia nos mostra é que Deus nos criou para, em primeiro lugar, para mostrar a sua glória, não é? Para nós refletirmos a sua glória e depois para nós o conhecermos e desfrutarmos dele eternamente. Então, é assim que uma existência eterna tem sentido. Não é? É assim que uma existência eterna tem valor. Porque é uma existência eterna com sentido. Não é? Se fosse uma existência eterna só andar aí para sempre, não é? Isso não conferiria valor. Mas porque foi uma criação, mas porque Deus nos criou intencionalmente, com conferindo-nos esse sentido e esse valor, então uma existência eterna, sim, tem mais valor porque, porque essa existência de que tu falas, uma existência temporal, é verdadeiramente uma existência sem sentido, ou seja, não foi, não há nenhuma, não há nenhuma explicação, né? Nem há nenhum propósito, não há nenhuma finalidade. Pois, É nesse, só, nesse é só estar sentido de aqui sentido. e desaparecer. É Nesse só isso. sentido de sentido, exatamente. Deixa-me É. pegar nisso, que eu só acho interessante, mas só aqui um parênteses. Nós estamos a transmitir para o Facebook, algumas pessoas estão a ver, inclusive um amigo meu que é o Jaime, que é muçulmano, e pode ser interessante ele também entrar neste diálogo. Se quiserem mandar alguma pergunta ou algum comentário, eu estou a seguir aqui no telemóvel, estou a ver as mensagens. Eu estou a ver também. Deixa-me pegar nessa ideia, porque eu acho que às vezes, sem querer, acabamos por misturar as duas, sentido e valor, e já atrás fizemos essa distinção. Deixa-me dar-te um exemplo de algo que não tem sentido no sentido de propósito, mas tem ainda assim valor. Não no sentido último, porque isso aí não consigo fazê-lo, obviamente. Mas é o exemplo de uma árvore, não é? Imagina que alguém planta uma árvore para dar sombra para a sua casa, para cortar o vento do seu terreno, ou o que seja. Plantou a árvore com alguma intenção. Usando uma analogia, seria quase como o Deus que criou essa árvore, ou seja, quem plantou a árvore é como Deus que plantou a humanidade. Desculpa, não sei se é blasfémio isto. Mas imagina uma árvore que foi acidentalmente ali ter, porque foi numa semente no tubo digestivo de um pássaro e caiu ali e cresceu. Tu não dás menos valor a essa árvore acidental do que dás à outra árvore que serve, às outras árvores que servem ou à árvore que serve de sombra ou de tapa-ventos. Dá-me a ideia que damos o mesmo valor às duas e a nos custar cortar as duas. Portanto, parece-me que a minha imagem da árvore acidental prova de alguma forma que a vida humana, se for acidental, pode ainda assim ter sentido, não é? E valor. Ou não? Sim, pode, mas é um valor e um sentido subjetivos e fugazes, porque eu posso, dar valor a uma árvore, mas outra pessoa pode achar que as árvores são boas é para queimar, né? E para se construir outras coisas no lugar onde estavam as árvores, né? E porque é que essa pessoa está porque é que a minha visão da árvore vai prevalecer sobre a visão dessa pessoa? Não tem por que prevalecer se não há uma autoridade que diga objetivamente que as árvores têm valor.
Então, eu não disputo o que estás a dizer. Há valor fugaz, subjetivo, há sentidos que nós atribuímos, mas tudo isso é subjetivo e discutível, não é? Ahm, não há uma fonte suprema que confira realmente valor indiscutível a essa árvore. E para que essa necessidade de uma fonte, de uma segurança, quase como um professor, ou um mestre, ou um pai a dizer-me que isto tem valor? Eu acho que se calhar há também no religioso e no crente essa necessidade ou quase como uma autoridade que lhe diga isto tem valor. Porque não viver nessa incerteza, nessa subjetividade? Sim, ok, tudo bem, os valores acabam por ser em última análise subjetivos, mas vivo bem com eles, vivo bem com aqueles que eu considero os meus valores subjetivos e que não são assim tão subjetivos, porque há muita gente que os partilha, portanto há aqui alguma intersubjetividade. Isso não é suficiente para, pelo menos, eu não desesperar perante a falta de um semeador cósmico ou de uma grande divindade que realmente dê um selo de garantia para este valor, não é? Epá, pode ser o suficiente, mas no fundo, o que nós fazemos quando tiramos Deus da equação é viver, é conferir, ou viver como se essas coisas tivessem, a nossa vida tivesse um valor objetivo quando não tem, vivemos como se houvesse valores morais até objetivos quando não existem. Ou seja, nós temos que nos socorrer do transcendente para conseguirmos, de facto viver uma vida, para termos um chão, Isto não é uma questão de alguém que vir de fora e dizer é assim, e nós dizemos ok, pronto, é assim porque alguém disse. Não, é que temos um chão comum. Sem esse chão comum, tudo se torna relativo, e caímos num mar de relativismo que é a essência da filosofia vigente na atualidade, que é o pós-modernismo. Não há nenhuma interpretação suprema da realidade, então todas as interpretações têm o mesmo valor, e nenhuma é privilegiada em relação a outras. Portanto, é tudo uma questão de opinião, ou de cultura, ou de moda, e não há um chão. Então, é nesse sentido, Tomás, é nesse sentido Mas que eu estou a dizer. há muita filosofia contemporânea, até pós-moderna, no sentido não de classificação do Mas de pós-modernismo, época. mas depois do moderno, que critica exatamente essa ideia de relativismo absoluto. Não é só a visão crente ou religiosa que nos confere Certo, valores objetivos. Tu é que não aceitas que são não, valores não, mas eu objetivos. aí pergunto qual é a base. Aí eu pergunto qual é a base. Eu estou disposto a ouvir. Pois, Qual não, é? mas Sim. seria alguma razão, como te disse há pouco. Mas eu, as campainhas soaram quando tu começaste a usar o condicional, o contrafactual, como se, não é? Quem não acredita tem que viver como se. Concordo perfeitamente. Mesmo que os valores sejam realmente subjetivos, sim, hum, não conseguimos viver, nem o mais profundo relativista não consegue viver como se os valores fossem relativos. Não consegue. Só que a questão é que está no que tu dizes. Vive como se. Vive Yeah. como se fossem. E eu compro. Eu se calhar compro isso, sabes? Eu posso viver como se fosse um jogo de futebol ou um jogo de ténis. Quem está a jogar é a coisa mais séria do mundo. Quando está, eu gosto de ténis, futebol, sempre fiz desporto. E os momentos onde eu, tirando quando estou a ler filosofia, os momentos mais vivos, não é? Ou quando estou a falar contigo ou com os meus amigos de filosofia, os momentos mais intensos, mais existencialmente ricos, são quando estou a fazer alguma atividade desportiva. Porque realmente é isso que tu dizes. Eu estou completamente empenhado, mas se eu der um passo para fora, alto lá, isto é uma brincadeira. Isto é um jogo. Isto não tem valor nenhum. São 11 homens, ou seres humanos, a tentar pôr uma bola de cor dentro de uma baliza. Isto não faz sentido nenhum, visto É, objetivamente, não é? e se deres um passo para trás, com uma perspectiva muito mais abrangente, tipo a Terra, dás um passo para trás, olhas para o planeta Terra É isso, e, é e isso, sais do sistema solar, olhas e não é nada, não é é isso, é isso, absolutamente é isso. nada. Não. É isso. É- A Essa, diferença é que eu vivo bem com isso, percebes? Eu acho que tu não vives bem com isso. não, o que eu acho é que não dá para viver, não dá para viver consistentemente e, e uma
não dá para viver consistentemente e de uma forma feliz, digamos assim, com essa perspectiva, né? Das duas, uma. Consistente, concordo. O feliz já não sei. Consistente, estou de acordo. Não dá para viver com as duas coisas, não dá para teres as duas coisas, não dá para teres a Ok. consistência e a felicidade Ok. Tá bem. juntas, né? Uhum. Ou não és consistente e tens a felicidade, ou então és consistente e perdes a felicidade e Concordo entras no contigo. desespero. Não, concordo. Quem viva de uma forma como se, poderá não viver, não pode até ser feliz, num certo sentido de felicidade, se calhar não a felicidade cristã, não sei, mas num certo sentido de felicidade prazerosa, não é? Ter pequenos objetivos e concretizá-los, sim, mas reconhece que está a jogar um jogo, reconhece que no fundo isto não tem Exato. valor nenhum, reconhece que são 11 pessoas a tentar meter uma bola dentro de uma baliza que objetivamente não faz sentido, não é? Agora, só quando jogas o jogo como se fosse uma coisa realmente séria, e todos jogam o jogo dessa forma, é que as coisas fazem sentido. Mas se calhar, na minha perspectiva, é a única forma de dar valor a isto. Se calhar ao mais próximo, vou ceder que não encontramos um valor objetivo último. Vou ceder aí, está bem? Se calhar é a forma mais próxima de nós nos aproximarmos desse valor objetivo. É todos estarmos de acordo em dar valor a isto, enquanto estamos aqui. Sim. Pronto, é isso que a fé cristã oferece. É uma forma de viver consistentemente e de uma forma feliz. Vocês são o VAR, não, vocês são o VAR. Epá, é Muito bom. como o João Paulo Sartre disse uma coisa, uma frase que eu até citei lá no debate com o Tiago, que é: a vida perde o sentido no momento em que perdemos a ilusão de sermos eternos. E o que tens que fazer de facto é jogar o jogo. É isso que Sartre também dizia, não é? Mas Tens o que jogar o Sartre jogo. e o Camus, apesar eram essencialistas e ateus, mas Isso. falavam dentro de uma visão cristã, estavam balizados por essa mundividência e por essa crença de que sem Deus a vida não faz sentido. Eles aceitavam, simplesmente aceitavam que a vida não fazia sentido, e para o Camus até era mais do que isso. Não é só não fazer sentido, é absurda, que é um passo além, não é? Sei lá, um sapo, a vida de um sapo não tem sentido, mas não é absurda. Não é? A nossa vida de seres humanos era absurda, eles aceitavam isso. Eu estou muito próximo disso, mas acho que esta ideia de jogo, agora que falaste desse como se, eu já vinha a pensar nisso há uns tempos, esta ideia de jogo, pá, consola-me, pronto, que é que eu não posso fazer mais, eu não consigo mais do que isto, para dar sentido. Podes explorar a fé cristã e a porta está aberta. Pá, eu sei que está, obrigadíssimo. Olha, meu amigo, estamos aqui já há algum tempo, é sempre um prazer. Pá. Isso mesmo. Há aqui alguns comentários, aqui um amigo meu, o Otávio, tem já 7 linhas de texto, mas não vi nenhuma pergunta. Estava à espera de alguma pergunta para nos desafiar, mas como não veio, pá, vou-te dar a calça da folia, que eu sei que tens mais que fazer do que aturar um ateu empedernido. Pá. Não, pá, é um prazer ter estas conversas e estou sempre disponível, pá. E obrigado Olha, pelo pá, convite. força, pá, obrigadíssimo. Pá. E vamos falando. Aparece no Café Filosófico um dia desses para falarmos de outras coisas também. Pá. É isso, pá, aparece também lá na igreja. Boa Deixo-te senhora. aqui o convite, renovo-te aqui o convite para apareceres lá na igreja. A última vez que fui lá, fui buscar um jogo, o Risco, lembras-te? Pá? Pois foi, Falar em jogo, ainda jogo. Também estiveste lá no debate, eu não sei se foi antes ou depois disso. Tivemos lá um debate com o Quatro Homens Brancos, não é? Aquele famoso debate. Pois foi lá, Quatro pensei Homens que tinha sido Brancos. em Coimbra, é verdade, foi sim senhora, é Mas verdade. se quiseres ter uma experiência de uma celebração nossa, Terei todo o gosto, pá, terei todo o gosto. parece. Orientada por ti, vai ser ótimo, certeza. Joel, grande abraço, pá. Foi um Olha, um prazer. abraço, Tomás, e até à Um abraço, próxima. pá, até logo. Um Adeus, abraço. fica bem. Tchau, tchau.